Que bonito, numa terça-feira, nós olharmos para a igreja e vermos a igreja repleta de pessoas que vieram celebrar a Eucaristia, que vieram partilhar as suas alegrias, as suas certezas, que vieram partilhar os seus momentos tristes. Mas vamos nos colocar diante do altar de Jesus, pois é aqui que a nossa alegria, é aqui que a nossa tristeza, é aqui que tudo se converge para o seu amor misericordioso. A leitura que nós ouvimos hoje do Evangelho coloca Jesus apontando para o grupo de discípulos e dizendo: aqui estão os meus irmãos, aqui está a minha mãe. Pois todo aquele que faz e coloca a vontade de Deus na sua vida, esses são os meus irmãos, diz Jesus no texto que nós lemos hoje. Sabe, gente, muito tempo eu fiquei pensando que com esse Evangelho Jesus estava desprezando a sua mãe. Afinal de contas ele pergunta: mas quem é que é minha mãe? Uma leitura mal feita ou mal interpretada desse trecho, a gente desmerece Maria. E Maria, no plano de Deus, ela tem um papel importante. Aí nós precisamos entender um pouquinho da história. Quando vão até Jesus, antes um pouquinho dizem que Jesus estava ficando louco, porque Jesus estava afrontando a autoridade do templo. Porque Jesus, quando começa a realizar suas curas, quando começa a curar doentes, quando começa a expulsar demônios, Jesus coloca em xeque toda a hierarquia do templo. Afinal de contas, o templo era o lugar de se fazer isso. Ninguém podia fazer isso. Pelo menos nas portas, antes, diante do templo, ninguém tinha autoridade para fazer isso. Então os poderosos do templo começam a dizer: esse homem aí está ficando meio louco. E acaba contaminando grande parte da população, a ponto de sua mãe ficar até que desesperada: vamos lá buscar ele então. Se não está ficando bem, vamos lá buscar ele. Certamente Maria sabia do que Jesus estava fazendo, mas vai com alguns discípulos buscar Jesus. Quando a gente coloca em xeque a autoridade de uma pessoa que exerce uma autoridade maquiavélica em cima dos outros, nós temos que nos preparar para o pior. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando começaram a levantar esse falso dele, dizendo que ele estava ficando louco, era uma forma de desmoralizar o seu trabalho, porque estava em xeque tudo aquilo que gerava opressão. Jesus não podia curar. A cura pertencia ao templo, porque eu precisava oferecer sacrifícios no templo. Com isso, enriqueceu o sacerdote, que vendia as coisas do sacrifício e depois retia um pedaço para ele. Então era preciso desmoralizar a ação de Jesus. Meus irmãos, quantos irmãos nossos hoje têm o seu projeto de vida desmoralizado? Porque querem um mundo melhor, porque semeiam justiça, porque semeiam paz, porque semeiam amor, porque semeiam fraternidade. O inferno pira quando a gente fala de paz. O inferno pira quando a gente fala de solidariedade. Então os filhos das trevas começam a se levantar para desmoralizar a mensagem de Deus, para fazer com que a palavra de Deus não seja ouvida, para calar a voz daqueles que lutam pela justiça, pela paz, pela fraternidade, pela solidariedade. Eu contava aquela história domingo, que depois de uma missa, uma senhora me disse: padre, eu acho que o senhor mentiu na missa, porque não é possível que isso aconteça, que isso possa acontecer. Então eu achei o recorte do jornal onde eu encontrei essa matéria e deixei no mural lá atrás, daquele morador de rua, lá da Praça da Sé que morreu, e
demorou 7 horas para retirarem o corpo. E quando foram retirar o corpo, debaixo dos papelões que estavam cobrindo o corpo, os ratos já começaram a comer o corpo daquele homem. Meus irmãos, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Eu dizia na missa da noite que é uma hóstia consagrada lá, sendo roída pelos ratos. Porque esses ratos já roeram o coração de muita gente, que o tornou insensível, que o tornou incapaz de ver Cristo no outro. Aí nós nos reunimos para celebrar a festa da Mãe de Jesus, festa de Maria, aquela que foi capaz de fazer a vontade de Deus. Se nós pudéssemos fazer a vontade de Deus na nossa vida, certamente bastaria a primeira Eucaristia na nossa vida, porque o compromisso já estava assumido de mudar o mundo, de transformar o mundo, de semear amor, de semear fraternidade. Mas infelizmente o pecado ainda continua criando essa cortina de fumaça que nos impede ver Jesus Cristo no outro. Por isso, vamos pedir que Deus nos dê essa graça de sermos homens e mulheres que semeiam amor, de sermos homens e mulheres capazes de semear a paz, de semear a justiça, de sermos homens e mulheres do perdão, da misericórdia. E aí sim, o reino de Deus pode acontecer de forma bonita na nossa vida. A mim coube hoje falar sobre Nossa Senhora do Carmo, que é uma devoção mais antiga, ou das mais antigas que a nossa igreja tem. Uma devoção muito bonita. Aliás, eu queria mencionar para vocês 3 aspectos muito interessantes da nossa fé. Nós costumamos dizer que nós somos devotos de Maria, mas existe uma categoria que a igreja nos coloca, que é até maior que a devoção, chama-se veneração. Aos santos nós temos devoção, a Maria nós veneramos, e só a Deus adoramos. Hoje, dia 16 de julho, no dia de Nossa Senhora do Carmo, eu queria contar um pouquinho para vocês de como que surge esse título na igreja. E na verdade é na igreja primitiva, no ano de 93. Eu tive a graça de participar da Ordem do Carmo por 7 anos. Me consagrei a Nossa Senhora do Carmo, onde nós rezávamos 8 horas por dia, divididos também entre trabalhos e muitos estudos. E Nossa Senhora do Carmo é a mãe inspiradora do Carmelo, para quem talvez eu tenha ouvido falar. E o que é o Carmelo? O Carmelo é a palavra que designa um local, na Palestina, o Monte Carmelo, e que significa vinha florida, vinha do Senhor, e que é equiparado na inspiração ao profeta Elias. Porque o profeta Elias, ele vai ter uma visão que está relatada em 1 Reis 18, da Virgem Maria, que seria uma nuvem. A nuvem do Senhor aparece e, na verdade, uma mulher sobe ao Monte Carmelo, que hoje entendemos a própria Virgem, né? A Virgem não. E, na verdade, aí começa a inspiração, porque Santo Elias, ele vai inspirar os próprios homens que vivem neste monte da Palestina. Homens que não eram monges, senão eremitas, pessoas que viviam sozinhas, consagradas para Deus. Um dia eles se reuniram, e esse dia decidiram viver uma vida comum e fraterna, não mais como eremitas, mas num espírito eremítico, mas sob a luz de Maria. E Maria, segundo essa visão, ia ao Monte Carmelo, que é um monte lá da Palestina com mais ou menos 28 quilômetros de altura e 12 de largura. E esse monte, ele vai ser a grande inspiração para aqueles homens. E quem se inspira em Maria é aquele que segue a Cristo, porque ela aponta para o Cristo. Ou seja, aquele que se reveste de Maria é aquele que busca aprofundar a sua vida cristã, mas da forma de Maria. Essa própria nuvem que o profeta vai
inspirar, a gente pode entender como a nuvem do amor. O amor de Deus que já pairava sobre a humanidade, antes de Cristo, na plenitude com Cristo e agora conosco, após Cristo. Estamos todos num único tempo. E existe uma questão muitas vezes que fica um pouco em dúvida sobre a graça de Nossa Senhora do Carmo. No ano de 1225, esses frades, irmãos, decidiram viver uma vida mais comprometida com a igreja e queriam uma confirmação. E era muito importante para a época. O Papa Honório III, neste ano, vai aprovar a regra. Por que ele vai aprovar a regra? Havia São Simão Stock, Simão Stock na época, ele vai ter uma visão da Virgem Maria, uma visão interior, na alma. E lá ele recebe uma escápula que significa, na sua etimologia primeira, no seu significado, significa armadura. E daí a gente entende hoje como escapulário. Aquele escapulário que todo mundo conhece, com Maria, mas muitas vezes mal compreendido hoje em dia. E ele recebe como confirmação de Deus pelas mãos de Maria. Daí então esses homens se tornarão os carmelitas na igreja, uma das ordens mais antigas, assim como os franciscanos. E eles vivem esse espírito mariano desde então, no ano de 1225. Na verdade, eles construíram uma capela no ano 93, mas na aprovação, 1225. Foram perseguidos, saíram do Oriente, foram para a Europa, ainda vivendo esse espírito de comunhão, e lá se transformaram. E que Nossa Senhora vem iluminando esse caminho deles desde então. E aí, costumou-se impor-se a escápula ou o escapulário, e já não era mais para as pessoas consagradas mais, senão para todo o povo de Deus, com a seguinte promessa, que aquele que morrer na devoção do escapulário, na prática de vida, gente? A prática de vida que é muito importante, mas mariana, e Nossa Senhora do Carmo como veneranda, aquele será salvo no sábado seguinte. O sábado é consagrado a Maria. De forma especial, Nossa Senhora do Carmo, no sábado seguinte, livra das graças, livra do inferno e do purgatório. Segundo Bento XIII, uma bula de Bento XIII, não é algo que é simplesmente devocional. O escapulário mesmo de Maria é chamado sacramental, é um sinal visível de uma realidade invisível, do nosso coração, da nossa alma, da nossa fé, daquilo que a gente acredita em Deus. E aí, a importância da gente viver sobre o Espírito de Maria, hoje de forma especial, dia 16 de julho, festa que era comemorada no dia 15 de agosto na Igreja Antiga, que passou para o dia 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo. Não sei se vocês sabem, gente, a Ordem dos Carmelitas é uma das ordens que a gente costuma dizer que é uma das maiores fábricas de santos e santos da Igreja, doutores da Igreja. Quem já não ouviu falar de Santa Teresinha, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, mas todos foram santos que foram pessoas como nós, que se consagraram de uma forma especial a Maria, porque queriam viver a radicalidade do Evangelho, o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa centralidade, esse é o nosso mistério, viver na radicalidade a nossa vocação específica, os consagrados, aquele que é casado, na sua forma específica, a qual Deus pede para você hoje. Peçamos então a Nossa Senhora do Carmo, que ela, mãe de todos os homens, mãe de Cristo, nos ilumine e nos capacite a entender qual a vontade de Deus para hoje. Que a obra misericordiosa de Cristo possa nos fazer pessoas mais edificadas ao sairmos hoje daqui e levarmos a boa nova de forma fecunda no nosso coração. E que essa mesma fecundidade possa ser germe de eternidade nas instâncias em que vivemos. Peçamos a Nossa Senhora do Carmo que ela mesma frutifique aquilo que Deus quiser, que nós sejamos livres o bastante e corajosos para dizer como Maria um sim de qualidade em nossa vida. Aquele sim que não
fica somente em si, mas aquele sim que se faz no coração, aquele sim que fez uma experiência do Evangelho com a boa nova, não consegue conter e precisa espalhar para o outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.